Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos começar a discutir algo que vai nos levar a interpretar melhor tudo aquilo que desfascina a conexão da memória do ser humano dentro desse diálogo de controles, onde ele busca de uma controlação motora, memórias cognitivas que fazem com que ele atenda melhores movimentos, melhores desimpulsos orgânicos. E para melhor desimpulsionar o organismo, a gente precisa de saber dizer ao organismo o quanto de desimpulso a gente precisa de ter para algo. E esse desimpulso, ele é exterior ao organismo, porque o impulso interior, ele já é controlado automaticamente em um sentido de organização. A gente tem um campo de descompassar e ficar dentro dessa organização, desescutando e agravando automaticamente a contração desse conjunto. Porém, o que diz distância desse conjunto, o que diz exterior a esse conjunto, nós tendenciosamente precisamos de incorporar a assimilação externa para desimpulsionar aquilo que ela nos assoma. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa de criar uma força que supera essa desintimação externa de nós. E como a gente cria isso? Nós vamos estudar como a gente cria isso num módulo de gravação. Porque a gente precisa de agravar a nossa sensação que assimila esse lado externo, esse lado exterior. E aí a gente tem várias formularidades externas, vários tipos, biotipos de efeitos de desorganizadores de impressão, de impulso, né? De desorganizadores do nosso lado de interpretar esse ambiente, esse lado externo a nós. Porque funciona assim. É como se qualquer barulho, né, qualquer elemento modificador do nosso estado de impreensão, né, desse estado material em nós, fosse uma memória, fosse algo que danificasse o reconhecimento de atuar, de atomar-se de si mesmo, de atuar. E aí, como nós temos ambições de nos conhecer e de nos manter firmes, nós aprendemos esse estado e desassentimos a falta dele como um ciúmes, né? Porque esse estado que é nosso, que a gente encontra ele sempre no silêncio da alma,
ele é muito íntimo de nós. E é ele que diz estar em perfeição sobre aquilo que Deus espera da criação. E aí, tomando conta disso, e desavisando a nós mesmos sobre esse estilo de relação, nós precisamos aprender sobre todas essas varializações de dimensões exteriores que desencontram a nós de nós mesmos e empreendem nós em acréscimos, né? E aí esses acréscimos podem levar as pessoas a loucuras por desacreditarem de si mesmo e começarem a acreditar-se em si frente a outras dependências, a outras realizações que estão muito mais exteriores do que interiores aos seres. Então, como que eu vou apresentar esse lado para vocês? Bom, eu vou utilizar o lado da ressonância. A ressonância, ela é um fenômeno, né? Vamos estudar a ressonância aqui, ó. Ressonância. Não. O que é ressonância? A ressonância, ela é um fenômeno que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema e aí essa força ela adquire a frequência igual ou muito próxima da frequência fundamental desse sistema, né? Vamos entender então o que é ressonância. Ressonância. Então, nós temos uma força. E uma força, se eu decompondo essa força, ela vai ser uma vibração, não é mesmo? A força não é uma vibração? Só que essa vibração, quando ela ganha transmissibilidade, ou seja, matéria, ela é detectada sob o quanto de vibração ou desarranjo ela faz na matéria, né? Então isso é a força, né? A força, se a gente decompor ela vai ser uma vibração. E a vibração, ela é uma onda, né? É uma onda. E aí a ressonância, ela tem uma força, e aí a força ela está em todos os átomos, né? Vamos pôr aqui, ó. Todos os átomos possuem sua força, né? Então, um conjunto de átomos se torna mais forte. É claro que a gente tem as características da união que discorrem à escala de força que esse conjunto pode empreender.
E aí essa resolução de empreendimento, ela leva as pessoas ao sentido da utilidade dessas forças, né? Porque dentro de um entendimento, de um raciocínio, se todos nós somos forças e todos nós precisamos de vencer as forças que nos vencem, quantos mais de nós estiver em união, mais teremos condição de vencer essa força que nos vence. Mas que força que nos vence? E aí a gente tem essa força. E aí, beleza. A ressonância, então, ela vai ser a força que, vibrando semelhante a outra, vamos pegar aqui, ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com frequência igual ou muito próxima da frequência fundamental desse sistema. A ressonância ocasiona um aumento na amplitude da oscilação maior do que aquela ocasionada por outras frequências. Então, essa força que vibra semelhante a outra, quando se aproxima, o que faz? Ela organiza uma união que estabiliza uma ampliação da força. Só que essa ampliação da força, ela vai criar uma super força. Só que essa super força, se ela não for contida, isso pode fazer com que as forças sejam destruídas, né, depois de um tempo. Agora, se ela for contida, ela vai ocorrer um novo indivíduo. Vai ser gerada uma nova força que vai ser estável. Vai se tornar estável. Ou seja, ela vai ser eleita a estável. Ela vai pegar o lugar de estável. Então, essa super força, ela pode acontecer dois fenômenos com ela. Ela pode, ela pode se estabilizar na natureza ou ela pode ser aniquilar da natureza. E isso acontece a todo momento na vida, na Terra e em nós mesmos, né? Sobre as nossas detecções externas, esse fenômeno acontece demais e aquilo que não estabiliza vem a ser aniquilado. E essa aniquilação é a mesma coisa que digerida. Então, sabe quando você bate o pé por uma rima? Sabe quando você dança, bate o pé, assimila uma rima, interpreta, processa dados? Isso quer dizer que você estabiliza a detecção do meio externo. Então, isso grava em você com super força
de estabilidade. E essa estabilidade, ela é uma loja. É uma loja. Por quê? Porque você cria um produto que é de super força detectada. Então, isso é um produto, saca? Agora, quando você tá sentindo e sente dor, você quer. Quando você sai de perto, sente dor, reclama dessas detecções, você busca digerir, mandar para fora da sua loja, da sua assimilação rítmica, para que ela não impressione você nesse sentido de dor, falando de força ainda. Então você não empreende essa força, né? Então é isso é ressonância, né? Você tem essa característica. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Maior do que ocasiona. Então vamos ver aqui se a gente tem alguma imagem. Ó, isso aqui é o fenômeno de aniquilação de uma ressonância, né? É a taça quebrando. É a incapacidade de estabelecer uma super força, uma superlação ressonante desse fenômeno, uma rima. Agora, aqui, ó, a gente tem o efeito da ressonância sendo somado mesmo, acontecendo. Então, isso gera positividade ou negatividade. Tudo bem? Ou seja, você assimila todos esses pontos de ressonância e descontrola isso sobre o vetor de dança, sobre o vetor de átomos em seu campo, ou não, né? Então vamos ver aqui, ó. O ser humano, ele faz isso a todo momento para se autoavisar sobre essas forças exteriores, porque a gente tem algo que chama campo magnético. Esse campo magnético, ele é um efeito que ocorre ao redor de um ímã ou carga magnética. Ele é detectado pela força que exerce em cargas elétricas em movimento ou em materiais magnéticos. Só que nós temos um campo que ele supera esse lado magnético, porque ele é um campo muito mais complexo. É o campo que empreende todas as moléculas em circuitividade, né? Em circuito, né? Todas as matérias, elas têm esse campo, porque esse campo ele está sobre o empreendimento material que capacita eles a desondularem as suas forças, principalmente as forças que fazem contato com esses materiais, que são as forças eletromagnéticas do Sol. Então todas as matérias, elas têm o seu campo. Algumas matérias têm campos com superfícies mais complexas. O que isso quer dizer? Que essas matérias, elas possuem superfícies
que foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo sobre fenômenos que aconteceram com essas matérias. Então, o envelhecimento ele desafina a sofisticação nesse campo magnético. Então, vamos aqui, ó, a experiência. O campo magnético está em toda a matéria. A experiência modula a matéria e seu campo. Isso desafina a matéria para ser um ímã mais atrativo para uma força. O campo magnético é como se fosse a soma de força natural que orbita em torno dessa matéria, descarregando aquilo que informa ela ser. Perfeito? E aí toda matéria tem uma forma que desinforma ela ser na natureza. A experiência que a gente passa com alguma matéria cria aquilo que a gente chamou de união, né? Essa união ela consegue eleger a união a utilização de uma matéria consegue eleger ela a uma super força estável. Isso é design de apropriação de valores materiais. Por quê? Porque a gente tem a escritura orgânica. E essa escritura orgânica é esse design de interiores. Entende? E isso é experiência com matérias. Cara, isso aqui é incrível, né? Porque você tem esse campo e de um campo você consegue formar complexidade para estar de bem com só um tipo de matéria, ou estar mais de bem com um tipo de matéria. E isso permite a gente acreditar no poder da aliança. Inclusive a aliança com Deus. Entendeu? Então isso permite acreditar em Deus por esse rendimento. E nós estamos sempre fazendo essas super forças serem eleitas para aquilo que nos é sabor, né? Então olha o que a gente vai fazendo com o meio exterior. A gente dessuaviza todo esse lado exterior para o interior, assimilando ele, ó, inscrevendo ele em nós. Essa inscrição coloca a gente desintimidando o nosso organismo, o nosso interior, para aquilo que está sendo desefetuado nesse dado momento. Então, olha só, a gente tem
os dados momentos. E esses dados momentos, eles são cheios de descargas exteriores, né? E esses cheios às vezes deixam as pessoas despreendidas de si pela incapacidade de assimilar a si mesma sob essa suspensão exterior de forças. Eis o neném, né? O neném. E há muitas pessoas, mas olha só, fazendo a insistência de controle de si mesmo nesse reconhecimento com o passar dos anos e das atmosferas que gravitam, ser e estar se reconhecendo sobre idas e vindas ao berço, o neném ganha apreensão de colos, né? Quem não lembra, que tente lembrar agora. Você ganhou apreensão de colos, e essas apreensões de colos fez com que criasse um desparticionamento de campo para fazer dessa estação uma super força, no sentido da assimilação, da interpretação, no sentido da lógica, e então no sentido da estabilidade. Uma super força no sentido da estabilidade. E aí, o bonito disso é isso daqui, ó. Quer ver? Olha só que bonito. A domestificação de ambos, né? Parte desse agente precisa de desacordar para que esse desacorde e eles consigam colocar a estabilidade entre esses campos. Não é mesmo lindo? Pois é. Mas e a gente faz isso o tempo todo. Então nós somos lindos o tempo todo. Ou procuramos a beleza de sermos utilitários dessa mãe natureza. E olha só, isso é a busca por um empreendimento bem preciso. Então, dói. Mas essa dor, esse sacrifício, coloca os riscos a uma administração da busca pela perfeição, pelo gravar que lhe vai ser mais, vai lhe levar à luz de um encantamento, né? De uma arte. Beleza. Então, colocando a ressonância e a estabilidade no jogo aqui, ó,
em dia, qualquer razão ou união inconstante, rezar ou não insista na mágica da ética. O que isso quer dizer? Que a ética é o dominar de ondas em um meio. E esse dominar de ondas é saber despreender-se no sentido do campão. Mas que campão? O campão do meio, né? E aí, esse campão do meio, ele vai fazer com que o seu organismo, esse campão, leva o organismo a um impulso. Você regular o impulso do seu organismo é ser ético nesse dado momento. Opa. Será que eu me dou como um bom pai, né? Nesse dado momento, nessa fase da minha vida? Isso quem diz é a ética. E essa é a mágica que desfaz o homem em si mesmo encantar consigo sobre a insistência de fabricar um organismo desinformando essa ética. E aí a gente tem o sim do insista, porque esse insistir, ele é permanente. Ele ressonância, ele ressurge. Então é a mágica do sim ressurgindo. Agora, se você não ressurgir, não quer dizer que você não vai insistir. Então, o sim é constante. Porque insiste ser um agente modificador por campo em complexo de razão formada. E então, como a gente falou, a gente tem diversos campos e cada campo com gravidades diferentes, que essas gravidades diferentes desses campos, gravidades diferentes, quer dizer que vão gerar vidas com mais empreendimento de estabilidade, gerar mais estabilidade em vida, em via, em loja. Como você tem gravidade diferente no sentido, você tem o sentido convexo, o sentido, vamos pegar aqui, tá aqui, você tem, olha só, você tem vários tipos de campo, sobre vários tipos de direções. Isso são complexidades de campo. Só que aqui tem em inglês, né? Vamos tentar achar em português. Talvez aqui.
Ó, vários polos, radial. Isso aqui tudo são adaptações em campos magnéticos. Tá, você tem que converge, convexo, convergente. Você tem divergente. Isso é características das linhas de força do campo e das linhas de força que criam ao se aproximar do campo. Logo, a geometria importa nível de alinhamento sobre força de matéria em campo, força de campo. O que eu quero dizer com isso? Espera aqui. Convergente, divergente. Que, olha só, cada linha de força do campo, das linhas de força que criam, ao se aproximar do campo, ela vai sofrer uma importância, né? A geometria, ela importa. E essa geometria, ela pode ser material ou imaterial. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um campo imaterial. E é nisso que a gente vai empreender o saber. Nós vamos frisar nesse campo imaterial que vem colocando os seres em rendimentos psicológicos de suas realidades interiores. Então, sabe quando, né, a gente tem o campo natural e aí a gente desassimila esse campo natural que é o nosso campo, né? Vamos pegar aqui, vamos tentar achar uma imagem. Humano. Então, olha só. Nós temos essas imagens aqui, ó. Olha que legal. Não, faz todo sentido. E aí, o ser humano passa a vida inteira tentando saber conhecer a ti mesmo, né? Então, olha só. Conheça-te a ti mesmo. Campo magnético. Né? E aí, esse negócio do ético não é a força, não é a força que rege o conjunto de impulsos que detectamos através de diferencial desse campo. Perfeito. Então, como que esse campo fala com a gente? Esse campo fala das diferenças através das sensações. Então, em diversos momentos a gente vai ver que a gente está sentindo estranho, porém sabe que insistir nesse estranho é bom, porque Jesus já fez. E aí a gente coloca esse Jesus como o chefe.
o chefe da obra. Agora, às vezes a gente sente estranho, mas sabe que se a gente insistir nessa estranheza, vai ser mal. Mal. Por quê? Porque Jesus já fez. Jesus já fez. E ele provou, né? Ele provou para o homem que ele seria mau. Jesus, nesse caso aqui, ó, ele é o doente. Então, nesse caso aqui, ó, esse é o curado e esse é o doente. O estranho é uma mudança, um estado de mudança, né? Só que você pode mudar pro bem ou pro mal, entendeu? E a todo momento você pode mudar para esse bem ou para esse mal. Não é só em um determinado momento, em todos os momentos da vida. Por isso a gente tende a buscar conhecer a nós mesmos, ou esse campo que nos desavisa detectar a partir de sensações. Mas, e essas sensações? Podem enganar? Depende, né? Vamos lá, ó. O efeito dipolo. Vamos ver o que é o efeito dipolo. Força dipolo, também conhecida como força dipolo permanente, ocorre quando moléculas polares interagem entre si. Isso acontece devido à distribuição desigual de carga elétrica na molécula, gerando uma carga parcialmente positiva, polo positivo, e uma região parcialmente negativa, polo negativo. Então você tem moléculas que sobre as suas forças, né, sobre os seus átomos, conseguem interagir. E aí essa interação ela gera um produto, né? Então, produto de interação de moléculas, né? Então a gente gera um produto de interação de moléculas. Vamos ver aqui, ó. E aí, vamos aqui, ó. Produto, forças intermoleculares. Ainda não. Os polos positivos de uma molécula atraem os polos negativos de outras moléculas, criando uma ligação de polo. Para saber mais sobre esse tipo de força intermolecular, clica aqui, ó. Forças de dispersão de London. Vejam só como é que acontece. A gente tem a atração. Então nós temos a atração. Induzido. Interação em um dipolo.
Aqui, ó, aumento das forças intermoleculares. Nós vamos redimensionar essa matéria aqui, ó. Tudo isso aqui são tipos de ligação de moléculas. E olha só, esses produtos de interação de moléculas são o que modificam o campo com o passar do tempo com essas forças ligadas. Não é mesmo? Isso são rearranjos moleculares. Então, quando a gente passa tempo com alguma força, ela muda em nós. E essa mudança faz com que a gente se sinta mais atraído a esse tipo de força. Simples assim. Né? Porque você cria uma natureza. Você cria uma natureza para se ligar a essa força. Então, esse é um verdadeiro sacrifício, né? Você diminui a sua força natural e se liga, cria um produto de interação molecular, de moléculas. E aí você sofre atração, você passa a sofrer um tipo de atração para esse tipo de força. Atração biotípica. Né? E aí, quais forças a gente tem desenvolvido na natureza? Produtos de força, de ligação. Nós temos nos divertindo a partir de estilos de vida. Esse estilo de vida, ele às vezes convence as pessoas de que elas devem prestar ao estilo daquilo que elas parecem desfilar. Qual o sentido? Socioeconômico, profissional, deixa eu ver aqui. Profissional, socioeconômico, profissional, atlético, genético. E aí você tem vários tipos, né? Você tem os dos gostos. E esse produto de forças de ligação fazem com que as pessoas se liguem mais a determinados produtos ou produtores de aparência desses produtos. Por quê? Porque existe uma ecodependência de detectivar esse tipo de similaridade, né? Existe isso, né? Tem essa tendência. Por quê? Porque a gente fabrica
uma descampo artivizar por reação complexa. A gente fabrica no campo, a gente fabrica o quê? Um complexo no campo para detectar mais esse tipo de força, para esse tipo de força. Tá, então vamos lá. Todas as nossas naturezas que se ligam a esse tipo de sensações e geram esses complexos de campo, elas se mudam e elas criam uma certa cadência de detectação. E essa cadência ela pode chegar ao obsesso, né? Essa cadência pode desafinar o ser em elo de ser agente em sociedade e estrangeirizar esse ser por desaparecer comum a conversação é ecodependente em meio. O que isso quer dizer, estrangeirizar? Quer dizer que essa pessoa ela vai criar uma personalidade de campo que é diferente de qualquer coisa, que é inacessível. E isso vai levar as pessoas a estudar essa personalidade. Por quê? Porque com o passar do tempo, esse ser ele vai se dar esse ser ele vai se dar como um ser de outro planeta. Vamos ver aqui, ó. O ser visto de outro planeta. Tá vendo como que a degeneração lógica dos seres em personalização de ser criam por natureza paradigmas entre as pessoas? E que existem vários tipos desses seres por aí? Bom, e aí como que a gente vê isso, né? Primeiro a gente vai ver como funciona o microfone, né? O microfone ele tem uma bobina de campo elétrico. O microfone ele se transforma a energia sonora em energia elétrica. E isso ocorre por meio de processos de indução eletromagnética. Tá, então você tem uma indução que é um tipo de ligação, só que essa ligação é uma ligação eletromagnética que vai fazer a onda mecânica sobre diferencial de campo magnético produzido pelas bobinas do microfone criar corretamente aquilo que a gente chama de som, né? O gravar som. Então os microfones possuem a finalidade de transformar ondas sonoras em sinais elétricos. E esses sinais elétricos eles são gravados nas placas, em amplificadores, gravadores ou algum tipo de equipamento. Então, olha só que legal. Você tem um microfone
um campo, um circuito elétrico, e esse circuito elétrico, quando ele está ligado, ele está passando energia. Logo, se está passando energia, ele está carregado, ele está compassivamente sendo a sua unidade. Quando a gente desafia essa unidade, desintegrando o equilíbrio dela, a gente alimenta ela com uma ligação. A gente movimenta essa carga elétrica com o sinal sonoro. Então existe essa indução elétrica, eletromagnética. Então você consegue gravar por indução, né? Você consegue gravar por indução. Por quê? A indução estressa a partícula de processo em campo complexo de detectar a similaridade do meio externo. Imagine que você é um microfone. E aí tudo que é onda e que passa pelo filtro do seu campo descompassa você para transformar esse descompasso em energia, em desorganização, em detecção, em assimilaridade. E toda essa similaridade precisa ser gravada, né? Então, olha só. Produção de uma força eletromotriz no meio ou corpo exposto a um campo magnético variável ou bem no meio móvel exposto ao campo magnético estático. Assim que corrente induzida, este fenômeno foi descoberto por Marshall Faraday. Mas a indução, ela nada mais é do que um vento. Sabe, um vento? A indução, ela pode ser muito bem um vento forte. Sabe, um vento forte? Isso pode ser uma indução nessa natureza aqui, ó. Imagine que a árvore é um microfone. E esse microfone ele está ligado na Terra, e a Terra recebe energia, e esse microfone recebe energia, e algumas energias diferenciais, algumas forças diferenciais desagravam dados a esse circuito. Então olha só o desagravamento, ó. Olha o vento cantando nesse microfone. Então existe uma indução. Quer ver, ó? Vamos ver. Indução. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Então, aqui dá para ver bem o fenômeno, porque é como se tivesse vários elementos aqui e uma manta bem esticada. Embaixo da manta, a gente está colocando um som, um ruído. E esse ruído está colocando a manta a se desequilibrar. Esse desequilíbrio está sendo visto com essa inscrição aqui, ó, com esse modelo de inscrição. Então isso aqui é um símbolo que diz ao ritmo, a onda, esse versículo. Então olha o versículo que a gente está expondo sobre essa manta esticada e sobre essas desorganizações, sobre esse efeito eletromagnético.
Agora olhe só o seu músculo cerebelar processando um determinado evento colinérgico, um determinado evento sensitivo. Então é assim que a sensibilidade ocorre dentro dos seus músculos. É claro, dependendo de como a manta do seu músculo está esticada, né? E dependendo de como ela está para a carga elétrica. E dá para você desafinar-se para essa carga elétrica, mesmo que a carga elétrica ela seja desafinada, porque você cria um movimento orgânico que vai desinformar ao seu campo eletromagnético a variabilidade de receber esse sinal desafinado como afinado. Então para você vai ser afinado, mas para outros corpos não. Então isso é uma mágica também. É aquela mágica da insistência. Legal, pessoal? E aí você tem vários tipos de indução aqui, ó. Indução termoelétrica, né? O fogo tá colocando calor aqui e o calor tá transmitindo aos alimentos e tá agravando ao alimento aquilo que o calor faz. Beleza. Então vamos falar um pouco de ressonância magnética agora. A ressonância magnética, mas não essa ressonância que a gente vem falando. Vamos falar agora da ressonância magnética, exame de imagem. Então, como é que eu sei disso tudo que eu estou te falando? Por que eu estou te falando assim com essa propriedade? Porque eu estudei imaginologia médica, ressonância magnética, principalmente desse aparelho, ressonância magnética. E aí, ressonância magnética é um aparelho cujo paciente ele vai sofrer determinada exposição a um campo magnético que vai mudar o seu campo magnético. Mas como que vai mudar? Vai mudar porque esse campo magnético é muito superior. E esse campo magnético produz ao campo magnético do organismo uma desinformação de aquele farelo sobre a manta induzida por campo magnético fez, como a gente viu. E aí a mensagem ela vai colocar as moléculas, esse campo magnético campo magnético, ele vai fazer o que com as moléculas do paciente? Ele vai alinhar os spins das moléculas. E aí geralmente a gente seleciona os do hidrogênio. Então a gente coloca o hidrogênio molecular das pessoas como essas águas aqui que a gente está vendo, como esse aparato aqui, ó. Então tá vendo essa coisa branca que a gente está vendo aqui? A gente vai colocar isso como se fosse a água dentro de nós, né? A molécula de água. Poderia ser outras moléculas, mas como a que tem no organismo é mais de hidrogênio, a gente transformou as moléculas e a gente vai usar essa molécula. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aquela manta, né? Então a gente vai imantar o corpo do paciente sobre uma maca. Ou seja, deitar e alinhar, buscando que o paciente
fique o mais imóvel possível, como um microfone ou a manta que a gente estava vendo, né? E aí, esse alinhamento do paciente, essa baixa em movimento, ó, você tem uma certa busca por estática, né? Você tem a estática do paciente sobre a mesa, que é o que a gente viu aqui. Né? Você tem a estática aqui e ele está sendo integrado a um campo. Então a gente está vestindo o paciente em um campo, né? Tem um campo passando. E aí esse campo ele vai imantar essas moléculas. Aí beleza, com esse campo imantando e ele assim, a gente vai começar a fornecer um sinal que vai desenformar tomos de alinhamentos. Essa desinformação, então tipo assim, enquanto o paciente está entrando ali, ó, tá vendo essa imagem que a gente vê? Isso é um tomo. E esse tomo, ele tem vários tominhos. Como uma mexerica cheia de tomo. Que fora é um tomo, mas lá dentro tem vários tominhos. Vamos desenhar isso mais à frente, né? Fornece um sinal que vai desinformar tomos de alinhamentos. Essa desinformação vai ser, como no microfone, vai ser transformada em sinal elétrico por meio de etapas de formação de imagem. Por quê? Tem uma etapa anterior que eu não vou falar, mas é a imagem que preenche, né? Você tem, ó, desinformação, fornece sinal de desinformação, tomos de alinhamento. Esses tominhos, eles vão ser endereçados em matrizes para gerar tomão, que é uma imagem, que é igual a uma imagem. Entendeu? Então você tem os tominhos que vão gerar um tomão. Vamos desenhar isso aqui, ó. Como o processo de formação de imagem. Depois a gente vai ver melhor aqui, ó. Então, ó, nós temos a mesa. Opa. Deixa eu ver aqui se eu utilizo isso. Nós temos a mesa. E aqui, ó, nós temos o gantry, né? Esse aqui é o magneto. Nesse magneto, a gente tem um ímã muito forte, que é uma bobina. E aí essa bobina, ela, que é um ímã muito forte, é um super ímã forte, super ímã.
um muito forte, F++. Ele vai fazer o que com o paciente? Ele vai alinhar o paciente, tipo como se o paciente fosse uma manta, né? Então a gente está com a manta aqui, ó, esticada, e nessa manta está o paciente. E esse paciente, ele é como se fosse, ó, vários pedacinhos aqui de potes, né? A gente tem vários potes aqui, ó. Um pote aqui, um pote aqui. E aí esses potes estão todos fechados. E aqui, esse paciente era para ele ter um campo assim, ó. Ao campo complexo dele, ó. Esse é o campo complexo do paciente, né? Esse é o campo complexo dele. Isso é o campo complexo. E o campo complexo deles é assim, ó. Né? E esse aqui é o campo dele, como se fosse o espírito, né? É o campo desse, é o espírito desse e o espírito desse. Esse espírito que é um espírito maior, um campo maior, espírito maior, campo maior, espírito maior, vai desalinhar esse, obrigando esse espírito a alinhar assim, ó. Ele vai fazer a obrigação assim, ó. Ele vai fazer isso com ele, à medida que a mesa mexer para frente, né? Que ele entrar nesse guintre, nesse magneto. E aí ele entrou no magneto, beleza, e alinhou. Então ele está lá dentro e alinhou, né? A parte dele. Como que vai ser produzido então? Nós temos aqui, ó, como a gente tem na manta, lá na manta a gente não tinha uma fonte emissora indutora de som, de vibração, de onda forte, de espírito forte. Então esse espírito forte, essa onda forte que emitia na manta sobre vários fiozinhos, não produzia esse comportamento aqui. Então a gente vai induzir esse comportamento diferencial nesse campo. Só que o que vai acontecer vai depender do quanto de farelinho tem na região que a gente vai tomar, né? Então tem tudo uma dependência. Então vamos supor que a gente vai analisar essa cabeça aqui, ó. Então nós vamos pegar essa cabeça e vamos analisar ela. A cabeça, ela é tridimensional. Você tem 3 dimensões nessa cabeça. Então como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cabeça, vai colocar uma antena na cabeça. Você vai colocar aqui, ó, uma antena na cabeça. Então, antena. E essa antena, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a captura. Ela vai capturar tominhos em uma sequência. De indução. Como assim? A gente sabe o que a gente induz, né? A gente tem esse
esse sabendo, né? Então você sabe a força, você sabe a fonte, você sabe a sequência, a frequência da onda que você vai alterar o campo magnético, né? É um sinal. Esse sinal, essa frequência, ele é uma ligação que está apoiada aqui, ó, nessa transmissão. Como assim? Né? A gente alinhou o campo do paciente, né? A gente colocou esse alinhamento. E agora a gente vai desalinhar esse coisa com uma fonte conhecida, né? Um dado conhecido, uma sonoridade conhecida. Então a gente chama isso de pulso. Esse pulso aqui, ó, ele vai desenvolver isso aqui, ó. Ó, um pulso, ó. Outro pulso. Viu? Então no primeiro pulso, o que ele vai fazer? Ele vai, vamos supor que a gente vai tirar 24 imagens do cérebro. Ó, do cérebro não, da cabeça. A gente vai fazer 24 imagens que a gente chama axial, né? De cima para baixo. Um pouquinho, 24 axial. Axial é como se fosse o eixo de cima para baixo. E aqui, ó, essa é a primeira imagem e aqui a gente tem que sair de 1 para 24, né? E isso aqui é um tomão. Né? Então a gente vai ter 24 tomão. Só que cada tomão, um tomão, ele é feito de um número X de tominhos, né? Você tem, vamos supor que a gente tem X tominhos. E tominhos, eles vão ser elementos de um tomão. Então se aqui, ó, eu tenho um tomão e nesse tomão eu tenho, ó, para fazer esse tomão, para fabricar um tomão, eu tenho vários tominhos. Então, para mim fabricar esse tomão, esses 24 tomão, que vão ser um exame de vai ser uma parte, 1/3 do exame dependendo do exame, vai ser 1/3 do exame de ressonância da cabeça. Eu preciso de fazer, eu vou precisar para cada um tomão que eu fizer, eu vou ter que mandar, por exemplo, X tominhos, porque cada pulso representa um tominho que eu vou colher. Então um pulso, ele vai causar um diferencial aqui, ó, nessa região, e esse diferencial assim, ó, ele vai discorrendo na forma do feixe de captura. Você tem um feixe, e esse feixe aqui, ó, é aonde o som, ou esse sinal, esse interferidor de onda, esse acusador de espírito, de campo, né, de espírito, esse acusador aqui, ó, ele vai gerar um tominho por vez. E aí a gente tem a matriz de tominhos, né? Só que enquanto essa matriz não é preenchida com os N tominhos, ele não arreda o feixe para cá. Ou seja, a mesa não anda. Então é um exame demorado, mas que você
você só estressa o paciente nesse sentido, no sentido de campo espiritual. Mas o que eu quero dizer é que existem vários tipos de módulos de pulso. Então vamos lá aqui, ó. Então você, modeladores de pulso, né? Então nós não temos pulsos formadores de imagem, de tomões, de imagens por captura de tominhos. Se eu conseguir um pulso que captura um tomão com a mesma qualidade do pulso que captura tominhos, eu saio em vantagem, né? Eu saio em vantagem. Então, essa coisa da tecnologia de pulsos está sendo muito pesquisada, porque quando eu consigo o efeito de onda eletromagnética que me dá uma melhor eficiência nesse sentido diferencial de formar imagem, né, de reconhecimento, sobre esse empreendimento, né, sobre esse sistema óptico de transformar esse sinal em dados de imagem, ou seja, contrastes entre um tipo de leitor de energia e outro tipo de leitor, ou só um sinal que vai preencher um vazio, né? Então, quantos sinais de vazio eu vou preencher para gerar aquele contraste que me permite ver esse tipo de imagem. E não só ver, mas gravar esse tipo de imagem, né? Olha só. Tudo por contraste, ó. Isso são sequências. Por isso que eu falei 1/3, né? No caso, a gente estava falando desse 1/3 aqui, ó. Desse tipo de imagem axial. Então a gente procura quais que são os melhores pulsos que desimpulsionam uma melhor eficiência nesse registro de assimilação de dados médicos, de imagem médica, de pulsos médicos, né? Então, como o nosso corpo é um medidor do lado exterior, para assimilar e diagnosticar o impulso sobre o campo mais imagético e qualificado possível para desobstruir o medo da teoria, o que a gente faz? A gente aprende sobre o pulso e as fontes. Só que quem que são os pulsos e as fontes né? Quem que são esses pulsos? Esses pulsos são os seres
em empreendimento de serem vistos. Perfeito? Então esses homens, esses seres, eles são bobinas que eletromagnetificam mudanças no campão magnético do magneto. Só que esse campão de magneto e magnético agora, se você não, ele pode ser levado de conta, ó. O elevador de conta, ó. Esse campão magnético, o Deus da ressonância, quer dizer, o Deus, quer dizer, o supercampo, que é equalista. Não, peraí. O supercampo que é estável. Equalista, que é estável de você em um dado local. Ponto. Quem é? Né? É a sua consciência. Beleza. Esse campo magnético, a sua consciência, ela é uma geratriz da compreensão lógica da matéria. Então, assassinando a matéria, você chega a conhecer a imaterialidade que faz força nessa bobina sobre a geometria de campo orgânico. Assassinando. E como que a gente assassina? A gente desveste, decompõe, escreve, pinta, ilustra, nomeia, aponta, fala sobre, redimensiona a matéria. Entendeu? E aí isso fica sendo um anexo de envolvimento, ó, rítmico. Por quê? Porque o ambiente, ele já é a descarga complexa do magneto. E você já está no fundo do ambiente. Entende? Você já está afundado nesse ambiente. Tudo que lhe é diferente é alguma força
desambientalizando o ambiente. Porque o ambiente, esse ambiente, ele converte todos os seres para se ligarem a ele. É claro que existem ambientes fechados, né? Você tem ambientes fechados, mas ao mesmo tempo ele vai ser um ambiente, entendeu? E é assim, como a gente está falando, a gente viu ali, o ambiente é onde você se encontra, né? Essa unidade se encontra. E aqui, ó, esse ambiente aqui, ó, causou um alinhamento das moléculas desse paciente aqui, ó. Ou seja, ele alinhou aqueles farelinhos, né, na manta, causou o alinhamento. Então esse alinhamento é da onde que sai toda a assimilaridade desimpulsionada, que é diferente a esse alinhamento. Então, se a gente está conectado ao ambiente, qualquer desalinhamento ao ambiente a gente detecta. Qualquer desalinhamento do ambiente é detectível. Só que você, nesse elevador de conta para si mesmo sobre sensação, você precisa de desimpulsionar essa sensação fazendo técnicas de desimpulsionar o reconhecimento dessas sensações, né? Então, olha só, ao mesmo tempo que cientistas na área das tecnologias de ressonância magnética estão pesquisando novos pulsos, novas bobinas e pulsos de pulsos de radiofrequência para poder interpretar exames de imagem, nós, seres humanos, estamos procurando melhores pulsos de reconhecimento exterior para desimpressionar o nosso interior de estabilidade sobre esses efeitos de forças elevadas. Elevadas ao quê? À natureza do meio que a gente está. A natureza do nosso magneto. Então, a imagem desamarcando organológica por desinfiltrador, invertendo o acionado módulo do compassador. Peraí. Imagem desmarcando organológico, porque você tem o pulso que sofre técnica de filtro para ser mais eficiente, né, em desfiltrar particularidades de mudança de estado associativo de imprensa de ambiente. De ambiente magnético. Entenda então, pessoal, que esses exames acontecem por natureza ambiental de sermos
levados ao equilíbrio o tempo todo pelas nossas formas, pelas nossas formularidades geométricas de ter nesse discurso direto a indiretividade de praticar o princípio que a gente chama de sustentabilidade orgânica, o princípio de homeostase. E isso é a própria natureza que formulou a partir do balance dos elementos sobre composição e decomposição associativa, sobre aquela indução, né? Então é mais ou menos isso aqui, ó. A indução desescolhe as localizações organolépticas sensitivas, né? E tudo isso desescreve e desmarca em nós como tatuagens, ó. Você não tem lembranças, você também tem tatuagens. Tatuagens são formas de marcar em nós coisas, né? Volumes de dados. Tatuagens podem ser técnicas de desimpulsionar efeito em nós, ou nos colocar como um produto efetivo de onda, com esse degrau aqui, ó, com esse tipo de agravação imagética, né? Produto de força de ligação. Essas sensações podem enganar. Entendem? Esse é um conteúdo que eu queria começar a falar, e ainda bem que eu comecei a falar. Ele vai para uma lista aqui no meu canal, onde, quer ver, onde já tem muito conteúdo sobre esses empreendimentos de pessoas com motivadores, discursos ambientais que buscam nessas artes logísticas assinalar-se sobre determinada reação, né? Você tem ação e reação, e o que ela representa em uma maquete de engravar-se noção sobre essa matemática de produtos, né? Entende? Então é aquela questão de conhece-te a ti mesmo, e aí dentro de várias provas de reconhecimento existem vários utilitários, né, anunciando provas, né, e essas provas elas colocam as pessoas a essas interpretações, né? Você tem os médicos que interpretam exames médicos, só que você também tem Deus e tem as naturezas de Deus que interpretam esses tipos de exames matemáticos, colocando as pessoas como como funções de operações lógicas mesmo, né? Ó, esse aqui é o canal, e no meu canal tem essa playlist aqui, ó, e vou deixar nela, quer ver? Diálogo e os seus descompreendimentos. Porque nessa playlist eu já falo mais sobre a arte do diálogo,
E aí, isso é uma arte do diálogo também, ó, ao agravo som. E aí, vocês podem acessar os outros vídeos também, porque o diálogo ele assenta, acimenta e decompõe. É uma ferramenta de uma utilização decompositiva por rima, né? E é todas essas bobinas que a gente tem no meio ambiente que desacusam o espírito e esse magneto que a gente está em desenvolvimento, né, em lar. Essa que é a nossa casa. A casa é o magneto, é o lado vetorial que mais alinha nossas particularidades. E aí, essas bobinas que dizem chamar a gente na nossa casa para sair, a gente precisa de filtros porque existem vários tipos de modulações de chamamentos. E aí a tecnologia tem colocado isso em uma grande escala de fertilização. Você tem vários gêneros de sons, vários gêneros de artificializar o som, como engrenagens de efeitos morais. Você tem efeitos de sons de doentes, efeitos de sons de pessoas que estão ansiosas, efeitos de sons de pessoas que estão com medo. Só que esses efeitos são uma guerra particular de tentar vencer o medo, criando um efeito que vai fazer parecer que não está com medo e que é bonito, sabe? Porque é energia, cara. É energia e rima. E aí, quando você observa sobre composição material, agentes arrimadores, desarrimando-se, você decompõe isso em sons. E sons são gravitações eletromagnéticas que despartilham e grande número de pessoas desassentem um som sobre uma determinada particularidade. E dá para medir o quanto a inseminação sonora, essa artificialidade, nós temos forças cerebelares para processá-las ou não. E isso também já é um exame de ecografia muscular, sei lá. A gente tem um encefalograma, cardiograma, e a gente tem essa sonda de ecos que desavém a nós sobre essas inversões, né? E momentos de preocupação são aqueles momentos mais estáticos, principalmente quando a gente está lendo, que a gente se coloca em uma postura, e aí sobre essa postura existem várias técnicas de pulsos para medir várias coisas, várias áreas cerebelares, várias áreas que a gente tem nesse nosso organismo. Então toda essa dinâmica e essa estática, ela tem sobre sons e sobre esses planos formas de lidar com esses dados de desmolecularidades a partir desse efeito, né? Você tem a soma e a desassomação, aí a subtração, e aí a variação, e o quanto que isso varia, o quanto que isso transforma, e o quanto que isso em ressonância consegue estabilidade ou desestabilidade ou digestão, né? Como a gente fala no princípio do
vídeo. Aí a gente sabe quais que são mais eleitas e quais que são menos eleitas a partir disso. Porque uma super força consegue se assentir estabilidade, ela consegue ser eleita. Uma que não consegue, ela dura muito pouco sobre essa repartição. E aí isso ajuda a gente a tomar escolhas na vida também. Né? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, que a gente entra de novo nessa playlist. Um abraço para vocês. Fui.